Olá, queridos. Começamos mais um em paralelo com a Torá. Parashá Masei. Parashá que é conectada com a Parashá Matot, Masei. Mas o seu estudo é tão abrangente, tem tanto para nos acrescentar, que vale a gente separar esses dois momentos aqui da nossa conexão. Masé, como a gente vem fazendo sobre o nome da Torá, o nome próprio da Torá, Masé fala de minhas viagens. Então a Parashá começa com uma espécie de recapitulação dos 40 anos de viagem do deserto, desde o Egito até as margens do Jordão. Masé vai falar sobre a disputa ordenada ao povo judeu de buscar pela terra. Vai falar também sobre a arrumação das terras, em especial sobre as 48 terras dadas aos levitas que não estavam circunscritos dentro da área da terra do restante do povo. Regiões essas que seriam dedicadas também a abarcar, a proteger eventuais pessoas que tivessem se conectado com a energia de morte, de assassinato, separando essas pessoas e as recebendo nesses condados, nessas tribos onde os levitas tinham sido agraciados com a terra, e lá elas ficariam até o falecimento do então Cohen Gadol, que a Parashá também fala sobre a sucessão de Eliezer ao pai Abraão. Essa parte da Parashá nos conecta com algo bastante interessante, que é a preocupação que a Torá tem de separar aquele que causou a morte intencionalmente ou intencionalmente. E o motivo de separar não é fazer com que aquela pessoa se evadisse da sua punição, porque a própria separação do povo, da família, já seria uma grande punição. Mas é a forma que o Criador nos ordenou para que um ato de assassinato não despertasse por vingança outro ato de assassinato. E uma vez separado, fora do alcance do ódio, da vontade de vingança, aquela pessoa ali ficaria por todo o tempo, até a troca do Cohen Gadol, aonde essa energia já teria sido suprimida. A Parashá Masei, ela tem um estudo muito interessante de uma frase que fala: e Moisés escreveu suas saídas conforme as suas jornadas. E essas são suas jornadas conforme as suas saídas. Aparentemente, é uma frase que não faz muito sentido. Basicamente, o que a gente pode trazer para os nossos dias, e assim se perdurará por toda a história, é que, primeiro, o povo judeu, e assim deveriam ser todos os povos, na verdade, deveríamos todos ser um único povo, mesmo independente de diferentes crenças. No sentido de que somos todos parte de um todo. E é assim que o judaísmo se consolidou,
se consolida e se perpetua. Quando a gente entende que somos parte de um todo, existe uma responsabilidade maior sobre as nossas ações, reações, sobre efetivamente o que cada um de nós pode fazer para o bem ou gerar de consequências para o todo. Quando nós entendemos isso, talvez a gente consiga não explicar determinadas coisas que o povo passa, mas buscar entender que ações a gente pode fazer para que nem nós, propriamente dita, nem nenhum de nós, do povo, dos judeus e de todo o povo, possam mais sofrer com consequências desse todo. Então, nessa porção, os estudiosos falam que uma vez que a gente reconhece o tamanho do poder de atuação das nossas ações, a gente se preocupa em levar uma vida correta, uma vida de fé, a gente busca o ensinamento divino, busca nos conectar com as palavras do Criador, caminhar em paralelo com a sabedoria da Torá. E os sábios também nos ensinam que muitas vezes a gente comete falhas e quando a gente começa a se afastar do nosso caminho, se afastar da luz, se afastar do Criador, é a hora que os justos que já se foram intervêm no outro plano por nós, colocando que parte daquela bondade, vamos chamar assim, parte dos pontos positivos, dos louros deles, sejam equilibrados, usados para equilibrar com as nossas falhas. Por isso, devemos sempre rezar pelos justos, nos dias de aniversário de falecimento dos justos, acender velas para revelar a luz naquele momento em homenagem, porque nós aprendemos que as ações dos justos, elas são a força de balancear o nosso julgamento, adoçar o nosso julgamento com base nas nossas ações. É claro que as nossas boas ações também vão se reverberar a nosso favor e a favor do conjunto, mas nós havemos de convir que nós estamos de longe de sermos qualquer coisa perto de Abraão, Isaac, Jacó e o seu nível de conexão divina e de serem justos. E é isso que essa frase, e Moisés escreveu suas saídas conforme suas jornadas, e as suas jornadas essas são as suas saídas, e essas são as suas jornadas conforme as suas saídas, quer explicar para a gente o sentido disso, trazendo em paralelo para a nossa vida, em qualquer tempo que estejamos. E a gente já aprendeu ao longo desse tempo o quanto a Torá é atual. Mas o que isso quer dizer é que às vezes a gente sai dos nossos caminhos. E não necessariamente se ouve em trechos da Torá o final do caminho. Se fala muito sobre o caminho. E o que isso nos remete é a conexão justamente da importância que cada um de nós representa no caminho do todo. E é isso que essa frase, que aparentemente não faz muito sentido, ela quer dizer. É que às vezes a gente sai do nosso caminho, mas através da nossa fé, do Shema Israel 3 vezes por dia, ou de tudo o máximo que possamos fazer
dentro do que a gente realmente se conecta, não de forma robótica, mas botar o tefilim, fazer as conexões, ouvir um amigo que está precisando conversar, tentar dar bons conselhos, ensinamentos, melhor do que conselhos, para os nossos filhos. Isso faz a diferença nesse balanço. A gente vive num mundo onde pessoas de muito pouco conhecimento querem ensinar e as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento de cultura estão confusas com isso. A gente precisa recobrar o senso da responsabilidade sobre as nossas ações. Esse livro de Bamidbar vai terminando junto com a Parashá Masei, e essa Parashá Masei, ela fala muito, ela termina falando das filhas de Tzlofhad e as leis da herança. E o que a gente pode compartilhar aqui, nesse nosso bate-papo de troca de conhecimento, e eu aproveito também para agradecer aqueles que curtem, que compartilham, mas também aqueles que comentam e permitem com que a gente troque conhecimento. Mas quando a Torá encerra falando sobre as leis da herança, a Parashá Masei, tem um ensinamento muito importante nisso. O primeiro é para a gente reconhecer quais são as nossas heranças e que heranças realmente importam. Nós temos as nossas heranças físicas e a gente tem que respeitar o quinhão de cada um. Mas as heranças que realmente importam são aquelas que o Criador nos entregou numa linha sucessória de importância que os nossos pais e os nossos antepassados nos deixam. Mais do que bens, mais do que tudo, não que cada coisa dessas não tenha valor, mas as propriedades, as aquisições, elas não podem nunca ser mais importantes do que a herança cultural, do que a herança do conhecimento, do que a herança da índole, do que é certo. E o que a Torá nos ensina, quando a gente começa a buscar levar uma vida em paralelo com a Torá, dessa herança, e nesse momento que todos nós estamos vivendo, onde os ataques a essa herança se tornaram muito maiores, é lembrarmos quem somos. E essa Parashá reúne 3 coisas muito importantes. Lembrar quem somos, de onde viemos e qual é a nossa herança cultural e religiosa. O segundo, a importância das nossas ações no coletivo. E o terceiro, e não menos importante, é a importância de criarmos um balanço entre as nossas ações e nos policiarmos, mas também reconhecermos que, através das nossas rezas, orações, preces, leituras, estudos, conexões, nós podemos nos aproximar do Criador e nós temos ao nosso lado os justos, para com a sua bondade, a sua sabedoria, de onde estiverem, balancearem e nos ajudarem nesse processo, no processo que todos nós viemos a esse mundo, que é buscar criar uma versão melhor de nós mesmos. E como a gente sempre diz, o melhor caminho é andar ao lado do Criador, é seguir os ensinamentos do Criador, uma vida em paralelo com a Torá. Shavuot Tov, tenham uma excelente semana e até
o nosso próximo bate-papo desse nosso canal. Até lá!